Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com Provérbios de Salomão. Chegamos ao 10º capítulo, que trata aqui da justiça e malignidade. Provérbios de Salomão. Inicia com: o filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. O livro de Provérbios, tal como era comum na literatura de sabedoria da época, ele apresenta uma estrutura chamada antitética ou antitéticos. O que é isso? Ele apresenta aspectos positivos e negativos, né? Uma verdade e a sua contradição. É assim que se ensinava, é assim que se transmitia, talvez para manter uma certa poética e facilitar a memorização. Então, aqui, ó, fala do filho, e fala da sabedoria, e fala da insensatez. O filho sábio é a alegria do coração do seu pai. O insensato é a tristeza de sua mãe. O filho é um dos temas sempre frequentes na literatura de sabedoria, porque o filho também tem em si a representatividade do discípulo, o aprendiz, né? Aquele que está disposto a tornar-se, né? O processo de formação. O livro de Provérbios e toda a literatura de sabedoria tem esse propósito de auxiliar na formação espiritual, moral, na preparação para a vida adulta. Não existe aspecto meramente teórico. Tudo tem um objetivo prático, que é capacitar para viver, que é formar para a vida, que é adestrar a pessoa para que ela se torne apta a enfrentar todos os desafios da vida. É assim que se vai transmitindo o conhecimento, a verdade, num viés de sabedoria. É bastante interessante, porque permanece até hoje, as verdades são transmitidas de uma forma consistente, coerente, e a maneira como ela compacta essas verdades, esse tipo de literatura, permanece através dos séculos, permanece através dos milênios. No mundo todo, a literatura de sabedoria permaneceu. As literaturas de caráter científico, volta e meia, são superadas, têm que ser reescritas, têm que ser repaginadas, enquanto que a linguagem de sabedoria, por dizer respeito ao espírito humano, por se aventurar a detalhar a alma humana, o pensamento humano, ela permanece sempre, sempre, sempre atual. E o objetivo desse capítulo é chegar nos pontos máximos, nos pontos culminantes, ou seja, quando se fala demais, é certo que o pecado está presente, mas quem sabe controlar a língua é prudente. Aí ele já explica. A língua dos justos é prata da melhor qualidade, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Aí isso nos remete lá adiante à carta de Tiago, o jovem Tiago, quando fala do desafio cristão de controlar a própria língua, né? Mostre alguém poderoso, alguém sábio, alguém apto, alguém capaz, e ele entende que essa pessoa é capaz de controlar a própria língua, de controlar o seu ímpeto, os seus impulsos, e falar ou expressar o que pensa ou sente é uma característica humana, e nós temos dificuldades para controlar isso. De um modo geral, nós temos muita dificuldade para controlar, principalmente em ambientes mais familiares, né, onde os estragos, via de regra, são maiores, onde estamos menos sujeitos a um controle social, né? Então, há essa expressividade. Voltar-se para o saber é aprender a controlar-se. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento, mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. De um modo geral, o que esse capítulo mostra e o que o livro de Provérbios nos mostra, o que toda a linguagem de sabedoria apresenta para as nossas vidas, é a verdade de que nós nem sempre
somos capazes ou seremos capazes de escolher a nossa caminhada, de escolhermos o trajeto que vamos percorrer nessa vida. Mas somos responsáveis pela maneira como vamos caminhar. Se não escolhemos o caminho, temos condições de escolher como vamos caminhar. Se não escolhemos os fatos que nos atingem, que nos agridem, somos capazes de decidir como vamos reagir aos eventos dessa vida. É isso que Salomão está aqui apresentando. Eu, normalmente, não tenho nenhuma compaixão de Salomão, porque o Todo-Poderoso Deus colocou o homem mais sábio da terra, com dons, virtudes, com condições totalmente ideais para fazer o que era melhor. E Salomão é um daqueles que conseguiu ir além do que devia ou do que podia, mesmo tendo ele procurado ao longo da vida preservar os talentos que Deus a ele concedeu, a sabedoria. Tornou-se no fim da vida uma memória, uma lenda, né? Ficou só a história do passado, porque o fim da vida foi trágico. A vida deve ser uma trajetória completa, não só como a iniciamos, não só como a conduzimos, mas também como a terminaremos. Salomão termina mal porque ele se deixou conduzir de uma maneira equivocada. Encantava o mundo daquela época com o seu saber, com a sua mente aguçada, com um dom dado a ele por Deus, e todos reconheciam que era um dom de Deus, que Deus o havia abençoado com sabedoria. Entretanto, viveu sempre ali, forçando os limites. Com Salomão, nós aprendemos que os limites devem ser respeitados. Ainda que isso nos cause angústias e decepções, nós devemos respeitar os limites estabelecidos pela palavra de Deus. É o que diz aqui. O temor do Senhor prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida dos perversos será abreviado. Não sabemos muito bem o que pensavam da vida eterna, mas esses textos dizem respeito a uma recompensa divina em relação aos justos, aos bons. Ele está dizendo que valerá a pena portar-se, comportar-se ou aderir o caminho da justiça, o caminho do temor a Deus. O temor do Senhor, ele não só é o princípio da sabedoria, mas ele também prolonga a vida, prolonga a existência. Uma vida abençoada, uma vida ampliada, não só em quantidade de dias, mas também em qualidade de viver. Lembrando que sabedoria é um dom gratuito de Deus disponível a todos os que pedem. Tá? Ninguém vai ficar aí floreando, compondo poemas, isso ou aquilo. Sabedoria, como dom de Deus, é uma habilidade para aplicar de maneira correta o conhecimento correto. É uma capacidade de interpretar os fatos e eventos da vida e decidir pela melhor maneira de vivenciá-los, ou seja, preservando o temor a Deus, preservando o amor a Deus, com o intuito de enaltecer ou exaltar a justiça de Deus. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, entretanto, será a destruição de todos os que praticam o mal. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O refúgio para todos aqueles que buscam uma vida de integridade está na palavra de Deus e está na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele é o refúgio dos íntegros, o refúgio dos justos, daquele que busca justiça. Pessoas que buscam justiças não são necessariamente os justiceiros, não são necessariamente um tipo de vingadores, não são necessariamente os executores da lei. Pessoas que buscam uma vida justa é aquelas que buscam uma vida debaixo do temor a Deus, uma vida adequada aos parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus, encontrando nisso a paz, a alegria, a tranquilidade, a serenidade,
né, os frutos do Espírito Santo estão disponíveis para as pessoas que buscam esse viver. Não é justiçar o mundo, não é impor a nossa justiça, a nossa verdade ou a nossa perspectiva de santidade. É submeter-se a tudo isso que se acredita correto e certo, sob a perspectiva de viver para Deus, de agradar a Deus. Então começa aqui falando do filho, começa falando aqui da alegria dos pais, da tristeza dos pais, daqueles que buscam a sabedoria, nos que são tolos. Isso é óbvio, né? Então, todo pai, toda mãe sabe o que é sofrer, sabe o que é alegrar-se com as decisões dos seus filhos. E do jovem que aprende, apresenta todo o caminho para que ele se torne o adulto íntegro, o adulto total, integral. A dificuldade, a dificuldade da formação cristã nos dias atuais estão exatamente nessa área da integridade. Integridade, eu estou falando assim, da totalidade do ser. A separação, a separação entre sagrado e profano, certo e errado, as pessoas acabam desenvolvendo, às vezes, uma maneira fragmentada de viver, né? Os princípios e valores da vida cristã nem sempre estão presentes em todos os aspectos da vida do indivíduo, da vida daquela pessoa, por questões de trabalho, de responsabilidades e por aí afora. Não estou julgando. E isso, via de regra, gera conflitos. Gera conflitos. Esses conflitos só podem ser vencidos a partir do momento em que tomamos a decisão de vivermos em integridade, em totalidade, voltados totalmente para Deus. Isso é possível? Isso é plenamente desejável. E as decisões que nós tomamos ao longo das nossas vidas vão nos colocando nesse caminho, nesse trilho. Não falo que as pessoas devem romper com tudo. Eu digo que nós devemos preparar a nossa vida e o nosso viver para que, ao longo dela, o que é fundamental, o que é importante, né, o temor do Senhor, venha de fato a prolongar não só a nossa existência, mas as coisas boas da nossa existência, as coisas boas do nosso viver. Viver de maneira sábia é procurar viver de maneira correta, de maneira justa, de modo a agradar a Deus, sem que com isso se criem atritos desnecessários com a sociedade, o ambiente, o mundo à nossa volta. Marco, isso é fácil? Não, não é fácil. Isso se chama vida. A vida é isso aí. A vida são esses embates, essas dificuldades. E o nosso viver, a nossa maturidade, ela é alcançada conforme nós tomamos as nossas decisões. Somos responsáveis pelas decisões. Se não escolhemos como nascemos ou como vivemos, nós escolhemos as decisões que podemos ou não tomar ao longo desse nosso viver. O que Salomão está dizendo aqui é que a vida pode ser boa, a vida pode ser agradável, e ele acredita que o temor a Deus é fundamental a isso. Eu estou vivendo, o que eu estou passando é porque eu priorizei agradar a Deus. Se eu priorizei agradar a Deus, é certo que o Senhor Deus se agrada também de mim. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda a paz.